Entonces, vamos a dar el inicio a este webinar. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, tanto acá las personas que estamos en el panel como la audiencia que nos está siguiendo. Bueno, ponerles un poco en contexto, estamos viviendo, como todos sabemos, en nuestros países trágicas circunstancias y estos espacios de conversación y reflexión se vuelven fundamentales porque nos dan justamente una oportunidad de diálogo, colaboración, intercambio, y nuestro ánimo en estos webinars y espacios de conversación no es sacar rápidas conclusiones ni respuestas, porque la verdad es que nadie las tiene en estos momentos, pero sí debatir, juntarnos y tratar juntos de ir construyendo cómo puede ser este nuevo futuro que nos desafía. Bueno, por parte de OLA, Ópera Latinoamérica, es un espacio de colaboración internacional que trabaja en red compartiendo buenas prácticas desde hace 13 años ya, en su fecha de fundación, el año 2007, y tanto entre sus teatros miembros como otras organizaciones similares a nivel internacional. Desde que comenzamos la pandemia y este periodo un poco de claustro que estamos todos viviendo en nuestras casas, en nuestros países, en OLA nos desafiamos y empezamos a organizar una serie de charlas, conversatorios, webinars, de manera entre nuestros miembros, que son 40 teatros en 11 países, incluido España, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Por las redes sociales nos empezaron a preguntar, ¿por qué no abren estos espacios de conversación al público en general? Dijimos, perfecto, sigamos con nuestras jornadas de trabajo, que son un poquito más privadas, pero también empecemos a diseñar espacios hacia el público, y estamos entonces en este 15º conversatorio que hemos desarrollado ya en estas 7 semanas, y este es el tercero que es abierto público. Y es el primero que dedicamos a un solo país, porque la verdad es que nos llena de orgullo estar con las 6 organizaciones que pertenecen a Ópera Latinoamérica, 2 de ellas, el Teatro Municipal de San Pablo y el Festival Amazonas de Ópera, y que son miembros fundadores desde la creación de OLA el año 2007. Entonces, quisiera contarles también, poner en contexto que con los miembros brasileros de OLA estamos trabajando desde hace más de un año en un plan que partió con la firma de un convenio con la Secretaría Especial de Cultura Brasilera el año 2019. Flavia, tú me corriges si me equivoco en las fechas, porque lo firmamos justamente en el Encuentro de Economía Creativa que el Festival de Manaos organizó, y donde asistió el ministro. Y desde ahí que hemos seguido trabajando con estos teatros. El segundo hito fue un extraordinario evento que tuvimos en el Teatro Municipal de San Pablo en noviembre del año pasado, donde además pudimos hacer el lanzamiento de lo que iba a ser el encuentro de OLA el 2021 en Manaos. Entonces, este es el tercer evento que lo estamos enmarcando en este plan de acción con los teatros brasileros, y que tiene como objetivo más importante es unificar a la industria de las artes escénicas, líricas, música, repertorio sinfónico y ballet en Brasil. Y justamente a través de estos miembros hemos podido trabajar de manera consistente en este plan. Me gustaría entonces ya entrar y presentar a los invitados del panel. Está con nosotros Flavia Furtado, directora ejecutiva del Festival Amazonas de Ópera de Manaos, y quien conmigo va a moderar este panel. Lamentablemente no hablo portugués y estamos acá con una audiencia significativa, que sabemos que el 85% de las personas que se inscribieron a este panel son de Brasil. Por lo tanto, vamos a hacer un mix entre portugués y español. Los panelistas van a hablar en portugués, pero Flavia después va a hacer una traducción muy breve de lo que dijeron, de las cosas más importantes de cada exposición. Luego seguimos con Eliane Parreiras, que es presidenta de la Fundación Clovis Salgado, Palacio das Artes de Belo Horizonte, quienes se acaban de incorporar el año pasado a Ópera Latinoamérica, y es un honor tenerlos como nuevos miembros de OLA. También nos acompaña Jena Vieira, que es directora artística del Festival de Ópera del Teatro da Paz de Belém. Nosotros habíamos anunciado que asistía a este webinar Daniel Araujo, pero Daniel tuvo por fuerza mayor un evento personal que no pudo atender, así que está con nosotros felizmente Jena. También está con nosotros Ricardo Pezzato, que es gestor artístico de Santa Marcelina Cultura del Teatro São Pedro que queda en San Pablo. Y también está con nosotros Luis Coradasi, que es asesor de la dirección artística del Teatro Municipal de San Pablo,
y quien fue el anfitrión justamente de este y gran organizador junto a los otros teatros que están presentes acá, del evento que tuvimos en San Pablo el año pasado, al cual asistieron 150 gestores, directores de teatro, músicos, compositores, periodistas del ambiente lírico y música sinfónica, clásica, del mundo clásico brasilero. Y por último, Paulo Esper, quien es fundador de la Compañía de Ópera de San Pablo y creador del prestigioso concurso María Callas, que este año, ya nos contará Paulo cuáles serán los planes, pero cumple su 18ª edición. Bueno, en cuanto a la estructura de este webinar, nosotros hemos organizado una serie aquí con Flavia y con los panelistas, una serie de presentaciones, y cada uno de los panelistas de hoy va a presentar un tema que es en el que viene trabajando o que quiere destacar. Flavia, te invito entonces a seguir comoderando conmigo este panel y que puedas hacer una introducción ya de las temáticas que ustedes también curaron para este panel. El micrófono, Flavia. Olá a todos, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é uma coisa inédita. A Alejandra mesmo já falou, a primeira vez que a OLA faz um evento com a indústria de um só país. Acho importantíssimo ser do Brasil, porque nós temos um espaço muito grande para crescer. A indústria da ópera e da música clássica no Brasil tem muito a crescer e muito a contribuir com o nosso país e, claro, com a América Latina como um todo. Nós começamos uma discussão há alguns tempo atrás sobre como botar a ópera nas mídias, como fazer notícia com a ópera, como dar voz à ópera, né? Nisso, os teatros da OLA, esses representantes aqui presentes, nós estamos tentando fazer uma agenda anual da ópera no Brasil, com esse intuito todo de sensibilizar governos, iniciativa privada, enfim, e o público em geral para nos conhecer melhor. Dito isto, vocês vão ver, cada um vai, claro, fazer uma apresentação sobre o próprio teatro, sobre a própria trabalho, mas nós vamos aos poucos falar sobre esses, elencamos temas que são importantes para serem discutidos numa agenda anual operística, e no final vamos ter um grande evento que o Luiz Coradazzi vai falar, que seria uma ópera em pauta. Com isso, a gente espera atrair cada vez mais atenção, não só da mídia, mas atenção de público e de governantes, para o tema e para o nosso setor como uma indústria. Eu vou começar falando sobre economia criativa. Manaus é um case de sucesso nesse ponto, de onde a gente vem medindo aos poucos com indicadores importantes esse impacto econômico do festival no estado. A Gena pode falar da intenção de fazer um fórum técnico. Ricardo Apesato vai falar sobre o tema educação. Paulo Esper, sobre o trabalho dele, que é extremamente importante no concurso de canto. A Eliane vai falar um pouco sobre diversidade e gênero. O Coradazzi vai falar sobre novas produções. Bom, começando, Genaro, por favor, a apresentação. Yo estaba traduciendo muy rápidamente lo que yo dice, es que estamos junto a los teatros de OLA de Brasil, intentando hacer una agenda anual con temas específicos que se puedan tratar. Cada 2 meses tener un foro específico, una rodada de conversaciones con temas específicos del mundo de la ópera. Con eso yo voy a hablar de la economía creativa y el trabajo que estoy intentando hacerlo junto al gobierno del estado de la provincia de Amazonas es utilizar indicadores y mostrar al gobierno que somos un sector estratégico para la retomada económica de la crisis post-COVID. Bueno, te los voy a mostrar 3 paneles muy rápidamente. Esto es un levantamiento que hicimos en Manaus, que el Festival Amazonas de Ópera hoy
emplea y crea más puestos de trabajo de que 8 sectores de la industria tradicional perteneciente a la zona franca de Manaus. Y ahí tú ves que somos realmente mucho mayores do que muchos sectores tradicionais. Esse daqui, voltando um pouco, eu tenho, falando da economia criativa e de todo esse estudo que eu tenho feito sobre o impacto econômico de teatros e projetos com ópera onde eles se encontram, nas cidades, isso aqui é um levantamento com dados tirados da Zona Franca, do Boletim Anual da Zona Franca de Manaus, esses dados são de 2017. Então, o FAO cria mais empregos do que 8 setores da Zona Franca de Manaus. Seguinte. De nada, sim. Agora eu vou mostrar 2 lâminas que são sobre um relatório de análise sobre a lei do Estado de São Paulo para a cultura. A primeira coisa que eu achei muito relevante foi que dentro das manifestações artísticas, o nosso setor, que é o de atividades artísticas, criativas e de espetáculos, para cada 1 milhão produzido pela cultura, ele tem a capacidade de gerar 28,5 postos de trabalho, enquanto os outros setores da cultura, para cada milhão, geram 11,8 postos de trabalho. Bueno, estos son datos ahora, dos láminas que saqué de un estudio de impacto y de resultados de la ley de incentivo a cultura del gobierno del estado de São Paulo, donde los 2 más importantes para mí son estos indicativos. Para cada millón producido por la cultura, el sector de actividades artísticas, creativas y de espectáculos, donde la ópera se incluye, tiene la capacidad de generar 28,5 puestos de trabajo. Y los demás sectores de la cultura generan 11,8 puestos de trabajo. Próximo, siguiente, por favor. Y en general, la cultura tiene un peso estratégico en el impacto económico donde se encuentra. Porque, por ejemplo, el último panel, para cada millón producido por sector, estos son datos de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, 500.000 son generados en cultura y, por ejemplo, 399.000 con los fármacos, 197.000 con vehículos y transporte y 167.000 electrónicos, en valor añadido al PIB. Ao último flyer, para cada milhão produzido por setor, enfim, a cultura adiciona 550.000, fármacos 399, veículos e equipamentos de transporte 197.000 e eletrônicos 167.000. Esses dados são do relatório que a Fundação Getúlio Vargas fez sobre a Lei de Incentivo Fiscal Estadual de São Paulo. Com isso, eu tenho trabalhado efetivamente, como eu falei, para que nós possamos incluir a ópera e as manifestações, a balé e música clássica, dentro de dos planos de recuperação econômica da Covid. Agora eu vou apresentando o Festival Amazonas de Ópera, eu vou pedir para o Genaro passar um vídeo que nós fizemos, bem curto, para apresentar o projeto e que já também leva em consideração os impactos. É um vídeo de propaganda, mas não é só da ópera. A gente já tentou mostrar o turismo, aliar a geração de emprego, de renda, para tentar mostrar para as pessoas todos os lados que a cultura tem. Bueno, Genaro pode passar agora o vídeo sobre Manaus, que en cuanto hacíamos, estábamos preocupados también en dar no solo la mirada de la arte, pero también con el turismo, con la generación de empleo y como un proyecto entero. Por favor, Genaro. Un segundo, Flavia, un segundo.
Bueno, mientras Genaro conecta el video, les quiero contar a los que nos están siguiendo que esta charla, si bien al principio la teníamos pensada para hacer en Zoom, tuvimos tal nivel de suscripciones a la invitación que decidimos pasarla por YouTube para que después no hubiera restricción en el acceso. Por lo tanto, por favor, déjennos sus preguntas en los comentarios de YouTube y nosotros las vamos a ir aquí filtrando para que para hacérsela a nuestros panelistas. Ya tenemos una primera pregunta que yo la voy a hacer cuando Flavia termine la presentación. ¿Audio? ¿Genaro? Primeiro Festival Amazonas de Ópera em 1997. Tudo veio de fora, né? Todos os cantores, todos os cenários, todos os figurinos, a orquestra. Nasceu como um evento, né? Se fazer ópera no Teatro Amazonas. Passou a ser conhecido nacional e internacionalmente. O Amazonas é o único estado brasileiro que conseguiu manter um projeto como esse do festival por tanto tempo. Hoje em dia, temos orquestras, corais, companhias de dança, profissionais e jovens, todos formados, em sua grande maioria, por amazonenses. Isso aqui é uma escola. Eu comecei na faxina. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou tomando conta agora desse galpãozão que é todo esse cenário, que agora é minha responsabilidade. Eu não conheço no Brasil atualmente algum teatro que possa fazer 5 produções de ópera em um mês, com uma competência no nível internacional. Se investe em cultura, se investe em educação, se investe em mudança de vida. É sempre emocionante ver como é produzido esse festival todo vapor em tão pouco tempo. É frenético, é eletrizante. Festival Amazonas de Ópera, minha arte, minha terra, meu trabalho. Muchas gracias, Flavia. Hermoso video. Cuéntanos, con esto, ¿quieres cerrar con alguna frase o pasamos a la pregunta? No, solo que Manaus tiene todas esas facetas del festival, abraza educación, nuevas producciones y todo el impacto económico, formación de mano de obra. Es un proyecto realmente un case, como decimos. Y Totalmente. Sí. Bueno, vamos a tomar una de las preguntas que viene del público y te la vamos a hacer a ti, Flavia, aprovechando que para cerrar tu presentación. Acá nos pregunta Andrés Schmidt, dice, si quieren popularizar la ópera en Brasil, ¿por qué no aprovechan esta pandemia para disponibilizar en YouTube las producciones de ópera del pasado con subtítulos en portugués? Y que otros países hicieran esto, dice. Si es que estoy leyendo bien el portugués, porque está en portugués la pregunta. André, né?
André, Sim. esse é o nome? André Schmidt. Sim. André Schmidt. Nós temos algumas questões com isso. Primeiro, direitos autorais. Segundo, nem todas as produções do passado foram gravadas no Brasil, e isso muitas vezes ainda era muito caro. Mas tudo que nós temos, eu sei que, por exemplo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem disponibilizado gravações históricas no seu canal. O próprio Festival Amazonas de Ópera, nós temos muito mais gravações de áudio, nós criamos um canal FAO, no SoundCloud e no YouTube, e nós já subimos, acho que 5 títulos, se eu não me engano, de gravações de áudio muito, muito boas, ao vivo do festival. Sei que o Teatro Municipal de São Paulo também está com... Então, assim, nós estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo mais porque a gente não tem, os outros teatros já têm essa prática de fazer há muito mais tempo, e também porque tem mais recursos. Os teatros da Europa e dos Estados Unidos já começaram a se dedicar a isso muito antes de nós. Então, dentro das limitações, os teatros estão, sim, fazendo isso. Yo quiero complementar también, André, que los teatros de ola, cuando iniciaron la pandemia, se armó un mercado de compartir producciones online. Y hay 12 teatros de los 40 miembros de ola que disponibilizaron sus producciones de manera online, y hay múltiples plataformas. Bueno, en Brasil, como comentaba la Flavia, lo que está haciendo Manaus, pero también el Municipal de Santiago, el Teatro Colón, el Teatro Mayor, y también se están gestionando incluso intercambios con Europa para un poco también refrescar el repertorio de las grabaciones pasadas que tienen los teatros. Lo quería agregar también como comentario. Bueno, vamos entonces a dar pase a Ricardo, que nos va a hablar del tema de Orquesta Joven y Educación, donde ellos son muy fuertes. Flavia, ¿quieres? No, Jena, antes de Ricardo. Ah, estoy con la pauta antigua entonces. Bueno, Jena, perdón. Vamos a pasar contigo entonces y justamente la temática del foro técnico, ¿cierto? Sim. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando o nosso diretor, o Daniel Araújo, que já foi dito não pôde participar. Gostaria de falar brevemente sobre o Festival de Ópera do Teatro da Paz, que nós temos uma missão muito importante de formação. Então, ano passado, nós fizemos cursos de formação, o primeiro curso de formação em ópera para cantores líricos. E a novidade desse nosso festival desse ano é exatamente incentivarmos a formação de mais técnicos aqui em Belém. Isso já aconteceu em Manaus e, hoje em dia, nós temos em Manaus essa fábrica de ópera, né? Então, assim, nós estamos indo pelo mesmo caminho, tentando incentivar e formar mais técnicos aqui em Belém, não só cantores, mas também técnicos. E esse ano nós vamos fazer, no curso de formação, várias oficinas para técnicos que vão poder participar. Isso, nós temos uma intenção muito grande, talvez fosse acontecer esse ano, mas não foi possível, então, quem sabe, ano que vem, nós pretendemos ter o primeiro fórum de diretores técnicos do Brasil, né? Através da OLA e através da OLA Brasil também, e quem sabe assim incentivarmos mais essa área que é um pouco esquecida, um pouco até não muito privilegiada aqui no Brasil, devem ter poucos cursos superiores, pós-graduação, enfim, esse ensino da técnica no Brasil, eu acho que ainda está um pouco defasado, e a nossa intenção, então, no começo agora do nosso festival, é fazermos essas oficinas técnicas e para cantores, e darmos continuidade a um festival que vai ser basicamente virtual. Perfecto. Jena, interesante lo que planteas. Nosotros en OLA formamos un foro técnico con los directores técnicos de los teatros de OLA el año antepasado, si no me equivoco en la fecha. Por lo tanto, va a ser interesante seguir avanzando en ese camino y incentivar a otros países que también lo puedan formar a nivel local. Sim, Alejandra, e ano passado, quando estivemos em Montevidéu,
uma fala que me chamou muito a atenção no fórum técnico foi exatamente isso, que não me lembro quem foi que falou que o corpo técnico tem que ser tão importante quanto os outros corpos artísticos, como o balé, como enfim, a orquestra e o coro, deveriam se pensar nos festivais, nos teatros de ópera, também em termos do corpo técnico. Achei isso interessantísimo. Es súper importante lo que dices porque es como el backstage que nadie conoce, sobre todo la gente, que el público ve a los artistas. Pero hay una pregunta que sale que la voy a conectar con lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la circulación. Y lo que nosotros nos dimos cuenta cuando armamos el foro técnico, y la primera reunión fue en el Teatro Colón de Buenos Aires, creo que fue en abril del año 2018, 18 creo, que habían tal problemáticas como a nivel de, por ejemplo, nomenclatura de palabras, contratos, hacíamos todas las cosas de formas distintas. Entonces partimos también homologando prácticas que nos permitieran, a la hora de hacer coproducción y circulación, poder tener el mismo vocabulario común, porque eso ya nos evitaba un montón de problemas. Sí, yo creo que las redes locales y nacionales son fundamentales a la hora de entrenar estas competencias, porque no están las barreras de entrada que el mercado latinoamericano tiene respecto a visados, carneata, circulación, transportes, etc. Entonces, el entrenar estas competencias, como ustedes lo están haciendo ya a nivel más local y todas estas iniciativas de tener estos foros nacionales, es lo que los va a ayudar después a poder exportar de una manera mucho más ágil y en confianza. Hay una pregunta acá, que levante la mano el que la quiere responder, que nos pregunta Rauni Uber, bueno, no puedo pronunciar bien el nombre, pero ¿tienen algún proyecto de integración de un espectáculo nuevo que lo quieran hacer en coproducción entre varios teatros y que a su vez esté concebido desde la itinerancia? Si alguien quiere responder. Hemos hablado en Ola de los circuitos y ya estamos empujando bastante el tema de las coproducciones a nivel local, pero si alguien quiere responder. Luiz. Perfeito. Boa tarde a todos. Não é exatamente uma resposta, acho que é um comentário, porque essa é uma questão e um desejo muito antigo, né, de ter mais colaborações entre as casas de ópera, as companhias, etc. O que acontece é que, ao contrário de certas regiões como a Europa, por exemplo, ou certas partes dos Estados Unidos, no Brasil a gente tem alguns desafios, o primeiro deles sendo distância, né, as distâncias físicas entre as casas pode ser um dos impeditivos. A outra é, inclusive pensando em circulação de produções para fora do Brasil, existe uma questão aduaneira que é proibitiva, sem dúvida, e também, fundamentalmente, uma coprodução leva pelo menos, em média, 2 anos e meio a 3 anos para se tornar realidade. E no Brasil, como a gente sabe, a gente vive na base do ano financeiro, no ano calendário de certas leis de incentivo ou de gestões públicas. Então, fica muito difícil ter um planejamento sólido que permita esse tipo de colaboração. Porém, a parte melhor é que, recentemente, mais precisamente hoje, foi lançado um movimento nacional de companhias de ópera, teatros, orquestras e balés, e um dos propósitos ou efeitos colaterais esperados é que a gente tenha mais integração e mais diálogo, e isso só pode abrir mais canais de colaboração. Então, não é uma resposta que tenta fugir da pergunta, mas a realidade é que a gente ainda tem que se organizar para que isso aconteça da melhor forma. Muchas gracias, Luis, por la respuesta. Conecto también, antes de dar paso al siguiente panelista, hay una pregunta en la audiencia que me parece interesante y que tiene que ver con la creación digital, porque tú mencionas que el transporte y las distancias son altas, pero ¿qué pasa con la colaboración digital? Nosotros hablábamos esta mañana, en Chile también ya estamos partiendo un proyecto de laboratorio para la creación de una primera ópera en digital, y que también vamos a, ya cuando esté un poco más avanzado la idea, a poner a disposición el proyecto a los teatros miembros de OLA. Entonces yo creo que la pandemia también nos ha abierto un poco la mente a decir, perfecto, quizás hay una tendencia y un hábito a ver todo en presencial, pero lo digital nos permite alcanzar grandes audiencias, y yo creo que hay
ahí hay un mix que se puede trabajar este tiempo y que nos permite a su vez también visibilizar, por ejemplo, todo lo que es la composición latinoamericana de una manera a bajo costo, pero con grandes alcances de audiencia. Entonces yo creo que ahí también hay un desafío interesante que nos tenemos que al menos partir preguntando o experimentar un poco desde esta industria tan creativa. Flavia, ¿me ayudas entonces con la siguiente presentación, con las temáticas? Seguimos con Ricardo, ¿no? Con Ricardo, que va a presentar el Teatro San Pedro y hablar también de la parte de educación como una temática, porque ellos tienen un trabajo muy sólido de muchos años también con eso. Bueno, bienvenido Ricardo, tuve la suerte de visitar el teatro, una maravilla el proyecto que tienen, un proyecto educativo que creo que es a su vez hacia donde nuestra industria también tiene que ir caminando de manera más fuerte y nada, bienvenido Ricardo y por favor cuéntanos detalles de ese maravilloso proyecto que no todos conocen y que lo llevan ya un tiempo considerable aterrizando. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um enorme prazer participar. A nossa instituição que também entrou recentemente na OLA, acho que estamos esse ano e está sendo muito rico, acho que para toda a reflexão e para o desenvolvimento do nosso trabalho, principalmente num momento tão complexo como esse de pandemia. Eu fiquei muito contente quando a gente na discussão propôs para falar um pouco de educação, porque eu acho que tem muito a ver com o trabalho que a nossa instituição faz. Então, só para contextualizar um pouquinho, a Santa Marcelina Cultura hoje ela tem 3 programas em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Então, um deles é o Guri, da capital e da Grande São Paulo, que atende hoje 46 escolas de música espalhadas na região metropolitana de São Paulo, e ao todo mais de 13 mil alunas e alunos. Também a nossa instituição é responsável pela gestão da Escola de Música do Estado de São Paulo, a EMESP Tom Jobim, que também atende por volta de 1.800 alunos e alunas, e o nosso programa mais recente, nós assumimos em 2017 a gestão do Teatro São Pedro, que é um teatro que tem como vocação o desenvolvimento de ópera, balé, concertos, e que ali dentro também a gente vem desenvolvendo um trabalho muito forte, muito sólido, com a Academia de Ópera e também uma orquestra jovem para desenvolver as óperas em parceria com a Academia. Então, também fomentando esse desenvolvimento de novas produções desde a base da formação. Eu acho que esse é um ponto que sempre entregou a gente vem discutindo isso muito com todos os colegas dos outros teatros, que quando a gente discute a indústria da música clássica, ou a indústria da ópera, muitas vezes a gente se apega muito nas produções, né? E não em toda essa cadeia que vem desde o primeiro dia de aula de canto de um aluno, de uma aluna, que vai para as escolas e que quando ele vai caminhando e vai se desenvolvendo e ele se profissionaliza ou não. Esse ponto também é muito importante, porque esse ou não, muitas vezes vai ser o nosso público, vai ser os entusiastas da música, vai ser alguém que vai desenvolver um trabalho técnico, vai ser um produtor, enfim, ou seja, ele acaba permeando possivelmente esse universo que a gente está. E nesse momento eu acho que, falando acho que em tudo um pouco do que a gente vem fazendo, assim, claro que essa pandemia ela pegou todo mundo meio desprevenido, a gente estava, acho que o Luiz estava com a mesma situação no Municipal e outros colegas de outros teatros, a gente estava prestes a estrear um espetáculo e tudo se parou, né? Então, eu acho que nesse momento, eu acredito que essa perspectiva investigativa que a gente tem que ter sobre a nossa prática e sem grandes apegos ao como a gente fazia, é o grande ponto de reflexão desse momento. Por quê? Pegando um pouco a fala e a pergunta da Alejandra, a gente tem que começar a criar conteúdo novo. A gente tem que começar a criar, mas de uma forma que talvez muito diferente da forma que a gente vinha fazendo. Porque, assim, possivelmente, assim como na sala de aula, possivelmente nos próximos longos meses, dificilmente a gente vai conseguir ter uma sala de aula ou um ensaio de orquestra com 80 músicos, ou mesmo um ensaio de orquestra com 20 músicos no palco. Por mais que isso pareça ser um pouco assustador, mas em contrapartida ele instiga muito mais, porque a gente tem um terreno muito fértil pela frente que ainda não foi explorado até pela comodidade que a gente tinha de estar com todo mundo junto, né? Então a gente vem fazendo dentro da nossa instituição
vários experimentos e a gente meio que dividiu isso um pouco em etapas para que a gente possa ir entendendo também como as coisas funcionam. Então, a gente começou com algumas atividades com os alunos, gravações com profissionais. Agora, no próximo mês, a gente lança uma série de concertos que estão sendo gravados à distância. E depois disso, de que forma que a gente conecta mais gente, ou que a gente começa a ter performances transmitidas ao vivo com muito pouca gente nos palcos, enfim. A ideia é que a gente possa ir caminhando e sem medo do que está para vir pela frente, porque eu acho que esse é o grande ponto. Eu acho que a educação faz a gente refletir um pouco sobre isso, né? A gente precisa chegar ao nosso público, e eu acho que o principal ponto que a gente tem hoje é de que forma a gente consegue manter o vínculo com todos aqueles que estão nessa nossa cadeia, né? Então, desde o aluno, que assim, como o aluno que está aprendendo violino, está na 6ª aula de violino, como que eu consigo mantê-lo motivado para continuar pegando violino no momento de tanta... E a mesma questão no público, como que eu consigo criar coisas e que não existe certo e errado, porque, na verdade, eu acho que o universo colocou todo mundo no mesmo parâmetro, está todo mundo igual, está todo mundo desesperado, desenvolvendo coisas para fazer. Então, mas o desafio é que forma a gente consegue manter os vínculos e manter a conexão com todas as pessoas que estão nesse meio, no momento que é tão difícil. Então, eu acho que tem uma responsabilidade nossa dos teatros de voltar a ter o mercado acontecendo, assim, os pequenos trabalhos acontecendo, mesmo que à distância, novas coisas, criação de novos conteúdos, mas também que todos os envolvidos possam estar dispostos também a uma nova forma de apreciação daquele objeto artístico, durante esse tempo, pelo menos, e que, na minha opinião, isso vai ser um grande ponto de abertura na hora que as casas todas estiverem abertas. Eu acho que tudo que a gente desenvolver agora, eu não acredito que é um paliativo para isso tudo que a gente está fazendo. Eu acho que a gente está aprimorando o nosso procedimento metodológico de relação com o nosso público, com as pessoas que estão permeando todo o setor, né? Eu acho que a gente iniciou, pegando um pouco até a outra questão anterior, a gente iniciou nosso trabalho trazendo as montagens antigas, eu acho que esse é o ponto, lançando toda semana uma montagem, um concerto novo, mas eu acho que agora, a partir de junho, final de junho e julho, a proposta é que a gente também comece a desenvolver concertos novos, conteúdos novos, e que podem ser, e eu acho que esse é o ponto que todo mundo, é o desafio, assim, eu acho que mais dialético que a gente vai ter nesse momento, que assim, só os parceiros vão poder falar, olha, isso aqui foi super legal, nossa, isso aqui não foi, ou como a gente consegue compartilhar para que a gente possa ir se desenvolvendo juntos, porque eu acho que foi um momento de pandemia que todo mundo está no mesmo lugar e a gente está tentando descobrir, cada um do seu jeito, trocando. Eu tenho conversado muito com o Luiz, com outros parceiros, como que a gente consegue caminhar juntos. Eu acho que foi muito importante, eu acho que esses encontros que a gente está tendo justamente para isso, assim, para a gente poder trocar, compartilhar, discutir, aprofundar, e o mais importante de tudo, poder errar com tranquilidade. Eu acho que esse também é um ponto que na educação isso para nós é muito natural, né? Às vezes a averiguação, a pesquisa, ela está muito relacionada ao erro também, não só nos gols, nas coisas incríveis que foram feitas, mas eu acho que se a gente achar um equilíbrio entre o risco, a gente vai arriscando, vai desenvolvendo, vai arriscando, vai desenvolvendo, eu acredito que a gente vai conseguir passar todo mundo de uma forma muito criativa e muito artística durante toda essa pandemia. Eu acho que é isso. Obrigada, Ricardo. Eu acho que é importante todas essas reflexões. Essa pandemia veio, apesar de estar nos quebrando a perna, mas é um grande momento de aprendizado. Ninguém tem uma resposta certeira. Tudo é um estudo e a colaboração, como você falou, é fundamental. O Santa Marcelina tem um trabalho super reconhecido na área educacional e, bem, tem uma pergunta do público, da audiência, que ele faz para a Ola, mas como tem a ver com educação e ensino básico, eu vou fazer também para você, Ricardo, que é o seguinte, Veloso Júnior. Existem ações da Ola para a democratização ao acesso aos espetáculos de ópera e ações transversais com as escolas de ensino básico para apresentar esta arte às crianças? Bueno, voy a hablar también en español. Veloso Junior, existen acciones de Ola para la democratización del acceso a los espectáculos de ópera y acciones
transversales con las escuelas de ensino básico para presentar esta arte a las crianças, a los niños. Pregunté a los dos porque como Ricardo tiene este tema de educación, yo sé que en Manaus hacemos ópera con títeres, con marionetas para los niños, y este año justo estábamos empezando a las escuelas públicas, pero la COVID nos atropeló con todo. Pero Ricardo y después Alejandra, que se los dois nos podem comentar. Bom, a gente vem num trabalho, já desde que assumiu o Teatro São Pedro, de muita aproximação com as crianças e com toda a parte de ensino formal e também com programas sociais, utilizando sempre como primeiro momento o guri como laboratório, né? Eu sempre brinco que a gente tem a sorte da nossa instituição de ter todas essas camadas juntas, que a gente possa... Então, a gente teve algumas ações de conexão, por exemplo, dos músicos da Orquestra do Teatro São Pedro com os alunos do guri, alunos de escolas públicas que vão ao teatro para que possam conhecer também os espetáculos e participar das ações didáticas que a gente tem lá, mas a gente acredita que também tem muito mais para ser desenvolvido. Eu acho que esse processo é muito uma troca, né? O trabalho de democratização ele tem que ser pensado de uma via de mão dupla. Então, a gente quer oferecer, mas também a gente está abrindo muito para receber também quais são as demandas, para que a gente possa criar em cima de demandas que elas são já pré-existentes, né? Então, é um desafio grande, eu acho que a gente tem... Agora, com esse trabalho online, a gente está fazendo algumas pílulas para tentar também conectar um pouco mais, mas é basicamente isso. Assim, a gente tem uma vontade muito grande, tem feito algumas experiências, mas ainda não é algo massivo. Eu acho que a gente ainda não chegou no ponto que a gente gostaria de efetivamente ter realmente uma coisa massiva e que possa ter muito mais gente, que é o que a gente acredita. Sim, até porque tem um outro problema, né? As escolas públicas, na verdade, são as que têm menos acesso à internet. Então, a gente tem esse limitador. Sí. Efectivamente, ha sido la gran brecha que hemos visto. Yo en mi caso tengo 3 niños pequeños, bueno, ya no tan pequeños, el mayor tiene 12 y están en clases online y claro, nosotros podemos tener conexión a internet, pero hay una brecha de que hay casas que no la tienen y efectivamente al final son las grandes brechas que no nos permiten avanzar, sobre todo en Latinoamérica. Yo, bueno, corto, quería responder la pregunta que hiciste, Flavia. Hola es una instancia de asociatividad entre teatros que tienen producciones y tienen programas, políticas, etc. Nosotros desde Hola lo que tratamos con todos los miembros en un acuerdo es de concientizar y trabajar en 5 ejes. Y esto fue una decisión que tomamos y que en los 5 ejes nos pusimos de acuerdo el año 2015 y luego salió un plan estratégico a 10 años que es el que hemos venido ejecutando estos últimos 5, digamos. Es la asociatividad, que tiene que ver con compartir buenas prácticas y la coproducción y la circulación. No solo circulan las producciones, sino también las ideas y las buenas prácticas. Eso es muy importante también considerarlo. Después, la comunicación digital. Bueno, Brasil es el único país que se nos escapa en cuanto a lengua, pero hay 400 millones de hispanoparlantes, por lo tanto, las noticias y toda la información que nosotros podemos compartir es un universo que llega a esas cifras, digamos que. Por lo tanto, la comunicación digital es nuestra gran herramienta para llegar y concientizar sobre nuestra labor. Después, la formación de técnicos y artistas. Todos nuestros teatros son teatros escuelas, donde las prácticas se comparten y entre los teatros que tienen más trayectoria, los teatros que van surgiendo, siempre hay aprendizajes que se pueden traspasar, y eso es parte de la gracia de estar en una red, donde todo este aprendizaje también se da entre pares. Y todo lo que tiene que ver con el acceso hacia nuevos públicos, nosotros lo ejecutamos de la manera de ingerir y también tratar de mostrarle a los teatros a través de los mismos pares que están en la red, de que estas prácticas son posibles. Yo tengo una experiencia muy cercana con el desarrollo de nuevos públicos, porque cuando yo trabajé por 11 años en el Municipal de Santiago, desarrollé todo el plan educativo del teatro, el área de educación, el área de mediación, y muchos otros trabajos que me tocaron ver con nuevos públicos, como la programación de niños, el pequeño municipal. Muchos de esos espectáculos efectivamente los grabábamos y los transmitíamos en vivo a teatros regionales del país,
y ahí también entendemos cooperación como una cooperación digital. Por eso yo también soy enfática en que no todo es trasladar escenografía y vestuario a la hora de querer colaborar. En este caso nosotros trasladamos una señal a 5 teatros regionales, y los teatros regionales en Chile convocaban audiencias jóvenes que eran escolares, que asistían a las producciones, pero que era emitida la señal desde el Municipal de Santiago. Entonces al final multiplicabas esa audiencia por 5 salas más. Y por último, el quinto eje es la tecnología. Creemos que una herramienta fundamental y que la venimos trabajando desde hace 3 años en la oficina de Ola en Chile, es el de proyectos con base tecnológica, como es Escena Digital, que es la plataforma y catálogo de teatros y artistas latinoamericano, que está teniendo también su crecimiento interesante ahora producto de la pandemia, y todo lo que la tecnología nos brinde, como ahora todo este sistema un poco más académico que hemos montado a través de los Zoom y las webinars que estamos haciendo. Flavia, seguimos entonces con las presentaciones. Sí. Yo tengo acá en la pauta que nos toca avanzar con Eliane, ¿cierto? Puede ser. Perfecto. Primeiro, eu queria dizer do prazer que é para a Fundação Cláudio Salgado ser parceira da OLA. É um espaço muito importante, é uma instituição que tem colaborado profundamente para esse diálogo, para as trocas de experiências. Então, agradecer essa oportunidade, não só de fazer parte da OLA, mas de estar aqui e compartilhar um pouco do que é a Fundação Cláudio Salgado Palácio das Artes. Genaro, você pode colocar a apresentação, por favor? Eu vou falar um pouquinho primeiro do que é a Fundação, só para poder contextualizar a Fundação Cláudio Salgado. Passe, por favor. A Fundação, ela atua há 50 anos em fruição cultural, produção e formação artística. Então, ela é uma instituição que ela é bastante diferente, porque ela já nasce com essa natureza de atuar nessas 3 grandes frentes, e é uma entidade do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, e tem como grande parceira na sua gestão a APA, a APA Arte e Cultura, que é uma entidade MOES que nos dá suporte nos nossos projetos. Passe, por favor. A Fundação, ela é gestora de 3 grandes espaços culturais em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Então, Palácio das Artes, Câmara 7, Casa da Fotografia de Minas Gerais, é um espaço dedicado a exposições, e Serraria Souza Pinto, que é um espaço de eventos. Então, com isso, nós conseguimos oferecer uma programação muito rica e diversa em todas as áreas e linguagens. Pode passar, por favor. No Palácio das Artes, especialmente, há um grande teatro com 1.700 lugares, 2 teatros menores, com cerca de 150 lugares cada um, um cinema, que é o mais tradicional e mais antigo de cinema de arte da cidade, 5 galerias de arte, estúdios diversos para os corpos artísticos e para a escola, mediateca e cafeteria. Então, é um amplo centro cultural que oferece e que tem essa oportunidade, então, de oferecer essa programação muito diversa. Pode passar. Mantém também, o que eu acho que é muito importante, o Centro de Formação Artística e Tecnológica Cefart. O Cefart ele oferece cursos técnicos e de extensão na música, canto, dança, teatro, artes visuais e tecnologia da cena, sobre o que a gente falava agora há pouco, né? Essa importância de se criar também essa categoria da parte criativa, da parte técnica, também está preparada para poder atuar dentro da tecnologia da cena e do espetáculo. Ano passado foram mais de 2.300 alunos, estudantes matriculados e participando dessas atividades, e há uma oportunidade que é muito diferente dentro do Palácio das Artes, é que esses alunos, esses estudantes, eles têm a oportunidade de participar de práticas individuais e coletivas dentro dos espaços profissionais e também das próprias produções da Fundação. Pode passar, por favor. Além disso, nós gerimos os 3 corpos artísticos, né, que são patrimônio cultural, inclusive, de Minas Gerais,
que são a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Coral Lírico e a Companhia de Dança Palácio das Artes. Esses 3 corpos artísticos, com eles, a gente oferece, então, temporadas anuais de concertos sinfônicos e líricos, concertos populares, educativos, o que se falava um pouco aqui, esse trabalho de formação de público também, e também em espaços abertos diversos, tanto em Belo Horizonte, a gente tem uma série, por exemplo, como Concertos no Parques, como no interior de Minas Gerais, também num processo de descentralização. Pode passar, por favor. Mas é importante destacar que o Palácio das Artes ele nasce há 50 anos atrás como um centro produtor de óperas. Belo Horizonte e Minas Gerais têm uma vocação para a ópera, e tanto do ponto de vista de público quanto do ponto de vista de produção. Então, ela nasce com essa perspectiva e com essa missão, e o Palácio das Artes nasce com essa missão, e ao longo desses 50 anos são 87 produções que já foram realizadas, de cerca de 55 títulos. Para que a gente possa oferecer essas temporadas e essas produções ao longo desse tempo, nós mantemos também um centro de produção técnica, que é o Raul Belém Machado, que organiza, mantém e administra todo o acervo das nossas produções. Pode passar, por favor. Essas atividades todas da Fundação Clóvis Salgado, elas atingem diretamente 600 mil pessoas por ano, e fora aquelas pessoas que são atingidas indiretamente, sejam pelos meios digitais, sejam por outros conteúdos e outras plataformas que a gente também disponibiliza nosso conteúdo. E aí, pode passar, por favor, Genaro, para a gente entrar no que seriam os grandes desafios que se apresentam na contemporaneidade. Uma primeira coisa que a gente gostaria de comentar é como, com a característica da Fundação Clóvis Salgado, é o desafio de conciliar a tradição e a inovação, né? Assim, manter esse histórico e essa tradição, mas, ao mesmo tempo, não abrir mão de uma inovação, seja estética, tecnológica, temática. Garantir a diversidade e a representatividade tanto na oferta cultural quanto no acesso aos meios de produção e formação artística. Então, esse tem sido um grande esforço da nossa parte, em todas as atividades que a gente oferece, de garantir essa diversidade e essa representatividade. Sejam, e aí eu listo alguns exemplos, né, com mulheres em produções artísticas e ocupando esses espaços, tanto de gestão quanto esses espaços culturais que a gente tem, cotas em processos seletivos para as atividades de formação. Hoje a gente aplica essas cotas, seja para a questão social, seja para a questão racial. Editais de fomento que garantam também essa diversidade, ou seja, incentivar uma cadeia que também possa garantir essa diversidade de participação e também diversidade de temáticas, né? Que a gente tenha essa possibilidade de atuar com temáticas diversas que vão garantir, sem dúvida nenhuma, também uma diversidade de público e de produção artística. Pode passar, por favor. Um outro grande desafio que nós temos e que temos implementado cotidianamente é a integração e a transversalidade da programação. Há muito tempo a gente já não consegue atuar pensando em áreas artísticas exclusivamente dentro de suas linguagens, né? Hoje essa interlocução entre todas as áreas ela é muito importante, e a nossa programação ela é pensada, a gente tenta pensar essa programação de uma maneira que a gente consiga fazer essa transversalidade de todas as linguagens e uma programação estimulando a outra, quase que oferecendo aí camadas diversas de programação. E, por fim, a questão da ampliação e da oferta mesmo no processo de mediação cultural, entendendo mediação cultural como mediação de informação, uma informação clara, pública, disponível, acessível, mediação de conteúdo, que a gente possa ofertar esses conteúdos em outras plataformas, e mediação crítica, que a gente possa gerar reflexão e pensamento a respeito do que está sendo ofertado. Do ponto de vista da pandemia, a gente teve um processo de aceleração dessa questão da transformação digital e da mediação cultural na Fundação. Era algo que já estava no nosso planejamento, com planejamento até 2022,
e com a pandemia nós tivemos que acelerar profundamente essa atuação, especialmente através dos meios digitais, que é o nosso grande desafio hoje. Então, nós criamos o projeto #Palácio em Sua Companhia. Esse projeto ele oferece um amplo conteúdo cultural por inúmeras plataformas digitais. Então, desde, como já foi também perguntado aqui, desde registros de produções que a gente fez, até conteúdo original produzido para a plataforma digital, seja à distância, seja coletivo, seja individual. Então, é um projeto bastante amplo, que nos obrigou a entrar a acelerar esse processo, né? E que está sendo uma experiência muito interessante, porque a gente está podendo ter essa experiência de reação de público, entender como atuar, o que produzir e como fazer. E, ao mesmo tempo, entendemos que esse é um processo sem volta, esse é um processo que ele vai ter continuidade e que ele vai reestabelecer efetivamente essas novas formas de consumo e relação com o público a partir desse momento pós-pandemia. O que a gente está chamando de oferta híbrida, ou seja, uma presença, atividade presencial, porque nada substitui a experiência de estar, de assistir, da arte viva, mas, ao mesmo tempo, essas oportunidades de se ter também uma oferta por meios digitais, outros conteúdos, apresentação de bastidores, apresentação de processos criativos, que talvez a gente não tenha essa possibilidade efetivamente ali na sala de espetáculo ou nos nossos espaços expositivos. Então, eu acho que, de alguma maneira, aqui a gente fala, inclusive, de vários assuntos que já foram falados aqui, né? Do ponto de vista da escola, é outra questão, da formação é outra questão que nos é absolutamente cara. Hoje a gente está oferecendo esse conteúdo também da escola por meio remoto, e isso, assim, é um grande prazer poder estar com essas outras instituições que são referência no Brasil, referência no mundo, para que a gente possa dialogar e efetivamente conseguir construir um mercado forte, democrático e acessível da ópera e das artes no Brasil. Muito obrigada. Muchas gracias, Eliane. Realmente impresionante el trabajo que están haciendo. Los felicito. No he tenido el honor ni el placer todavía de visitar ese maravilloso recinto, pero espero poder hacerlo pronto. Y creo que la visión que están teniendo, bueno, me asombra, digamos. Cuando hablas de híbrido, justamente yo creo que es lo que tenemos que tratar de ir caminando. Hay una pregunta que viene de la audiencia, de nuestro público, que es de Guillermo Augusto Heinemann, que pregunta: ¿pocas ciudades brasileras consiguen tener este tipo de estructuras, cuerpos estables, como ustedes tan óptimos en la fundación? ¿Será el espacio, Flavia, ayúdame con la traducción, será que el espacio para implementar, será posible implementar esto en ciudades medias de Brasil también? ¿Es correcto como lo digo? Perfecto. ¿Cómo ves? Porque hay estructuras que son replicables independientemente del tamaño, pero obviamente hay cosas decidores como que si hay cuerpos estables o no hay cuerpos estables, capacidad de producción o no capacidad de producción, cuerpo técnico, como lo hablamos antes, etc. ¿Cómo puedes contestar essa pregunta, Eliane? Como política pública, a gente sabe que é uma cadeia, né? Ela só consegue ser executada, como aqui já foi dito, se tiver infraestrutura adequada, se tiver produção própria, produção local, produção regional forte, aquilo que pode alimentar do ponto de vista de conteúdo, e também a parte de formação, porque senão você não fecha a cadeia. Existem algumas experiências em Minas Gerais com cidades de médio porte, sejam de companhias independentes de ópera, sejam de coproduções com a Fundação Cláudio Salgado, que eu acho que revelam que é possível fazer sim. Talvez não com o mesmo volume de oferta de uma cidade ou dessas instituições que estão aqui representadas, que atuam e que têm isso na sua missão, mas essa experiência das coproduções, por exemplo, com companhias independentes de ópera que estão no interior, eu acho que o Paulo pode falar isso muito também,
né, a crescer aí é o que eu estou falando, mas essas experiências a gente, por exemplo, ano passado, só em Minas Gerais, a gente teve 3 coproduções no interior que apresentaram pequenas produções, mas com resultados extraordinários, sem uma necessidade específica de corpos fixos, de uma produção fixa ao longo do tempo. Então, eu acho que é possível, sim, mas aí volta naquela questão que a gente falou das redes, da necessidade de uma rede articulada que possa dar suporte também para que as cidades menores atuem. Acho que você quer falar, né, Paulo? Perfecto. Mira, Guillermo acá también continúa y dice, será necesaria una creación de red de teatros, digamos, que yo creo que Flavia también tiene que aportar en eso. Flavia, no sé qué puedes responder. Yo creo que la respuesta va en el camino correcto, o sea, la pregunta. Sim, Guilherme, quanto à rede de teatros, nós hoje de manhã fundamos oficialmente um Fórum Brasileiro de Ópera, Balé e Música de Concerto, onde já temos representantes de teatros e do setor do Rio Grande do Sul a Roraima. Então, o setor está, sim, pensando nessas redes de trabalho. É importante lembrar que o teatro tem um levantamento da Academia Brasileira de Música que é sobre o Brasil, e nós temos 91 teatros com fosso no Brasil, espalhados também de norte a sul, no interior, para Mato Grosso, enfim. Eu acho que de todos os estados brasileiros, só 2 não têm teatro com fosso. Então, quando eu falo da economia criativa, quando eu tento mostrar estrategicamente o valor, o impacto econômico que a nossa indústria tem para as pequenas cidades e para as médias, sim, para poder sensibilizar os governantes de que, se eles investirem nesse setor, o retorno vai ser muito e muito rápido. Então, acho que o Paulo tem uma experiência, porque ele é o próximo a falar, ele tem uma experiência porque ele tem uma companhia lírica independente no interior de São Paulo, mas tudo que a Eliane falou é o que é correto, e a gente vai se complementando, mas a questão é essa: o Brasil tem muito espaço para crescer, sim, e é possível a gente fazer essa indústria ser erguida no país. Muchas gracias, Flavia. Vamos a dar paso entonces a nuestro siguiente panelista, que es Luis Coradazzi. ¿No? Paulo. Ok, parece que tengo el hábito de saltarme el orden, pero bueno, somos latinoamericanos. Paulo. Entonces, concursos de canto, trampolín para jóvenes talentos. Qué interesante tema, y aún más ahora que estamos con los teatros cerrados y que nuestros talentos están en la casa, digamos. Adelante, estudio. Olá, boa tarde a todos, buenas tardes a todos. Ela está te chamando. O trampolim da Companhia Ópera São Paulo, como a Flávia já adiantou, nós somos uma companhia independente de ópera, que fazemos ópera não só na capital de São Paulo, mas visando mais o interior do estado e outros estados, quando nos convidam, realmente levar a ópera para essas cidades que não têm tanto nem a infraestrutura e nem as condições necessárias e nem o intuito de fazer constantemente um espetáculo lírico. A Companhia Ópera São Paulo tem como seu motor o Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas. Quando nós criamos o concurso em 1991, não muitos jovens como hoje cantavam e se dedicavam à ópera para serem grandes profissionais como nós temos hoje na América Latina e principalmente no Brasil. Hoje nós temos grandes jovens cantores no Brasil. Em 91 não tínhamos tantos jovens, né? Assim, com relevância nacional e internacional. Era justamente para ser um trampolim para esses jovens, para as suas carreiras de ópera. E para isso, visando esse conhecimento, principalmente para fora do nosso país, nós sempre quisemos convidar uma banca de jurados internacional para que pudesse escutar os nossos talentos
e não achar que o Brasil é somente futebol e carnaval. Nós também temos ópera, não é? Eu nunca vou esquecer um amigo uma vez em Buenos Aires, quando eu disse: eu adoro estar em Buenos Aires porque Buenos Aires é a terra do tango. Ele me corrigiu falando: não, Buenos Aires é a terra da ópera. E o Brasil também pode ser a terra da ópera, por que não? Não é? E intitulei esse concurso com o nome de Maria Callas, que foi um grande fenômeno na ópera depois de Enrico Caruso, e ainda hoje é referência para até aqueles que não sabem, não conhecem diretamente o gênero operístico, a ópera. Esse trampolim vem a ser que não só os diretores de teatros do Brasil, como os maestros, mas também e principalmente os convidados de fora conheçam as vozes que nós temos no Brasil. Então, o primeiro vídeo, Genaro. Para essa cadeia de trabalho poder funcionar melhor e dar mais oportunidades para os jovens, eu resolvi criar esse concurso para latino-americanos somente. Eu tenho a oportunidade de ser jurado em vários concursos na Europa, na América do Norte, e vejo que a quantidade de inscritos vem de todo o planeta. Se nós convidássemos, por exemplo, um russo, um búlgaro, um americano para vir fazer o concurso Maria Callas, ele poderia, entre aspas, tirar o trabalho futuro de um cantor brasileiro, de um cantor latino-americano. E é isso que eu nunca quis, porque eu quis que essa cadeia nossa funcionasse com esse maior vulto de trabalho para os nossos futuros talentos, não é? Esses grandes cantores que vêm para o Maria Callas, muitos dão masterclass para os vencedores, para os premiados, para os semifinalistas. Isso é muito importante, porque eu friso que nós, infelizmente, não sei se essa é a palavra exata, mas infelizmente nós somos longe da Europa e da América do Norte. Então, nós, cantores jovens, quando eu comecei a cantar, também eu era jovem, comecei a cantar com 17 anos, nós jovens temos os nossos ídolos, os nossos grandes cantores que temos nos DVDs, nos discos, e é muito prolífero, é muito importante essa aproximação do jovem cantor, do jovem talento, estar com esses grandes divos, com esses grandes ídolos da ópera, que a gente tanto se espelhava antigamente e continua se espelhando hoje. Então, pelo ano que nós fizemos o concurso Maria Callas, eu ainda tive a oportunidade de convidar muitos cantores que dividiram o palco com a Callas, como Luiz de Alva, Fiorenza Cossotto, Fedora Barbieri. Isso foi muito importante, ter todos esses monstros sagrados, como a gente fala, aqui para esses jovens talentos. Genaro? O concurso Maria Callas, nesse ano, completa a sua 18ª edição, né? E pegos de forma inesperada pelo Covid-19, por esta pandemia, nós vamos realizar, graças a um consenso, o apoio que sempre nos foi dado, porque o concurso é realizado em parceria com o governo do Estado de São Paulo, através da Economia de Cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e da Prefeitura Municipal de Jacareí, que é a cidade onde eu nasci. Nós vamos realizar ela através da plataforma Facebook, né, de forma remota, para que os 120 inscritos desse ano possam mandar seus vídeos para uma banca internacional e também nacional, que será composta por 20 membros. Isso é muito importante. São diretores de revistas internacionais, são empresários de fora, para ouvirem os nossos talentos, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, em edições passadas, muitos vencedores nossos tiveram contratos internacionais, né? Como vocês estão vendo aí, são apenas exemplos. Nós temos a Camila Tittinger, que canta muito fora, foi descoberta pelo Maria Callas. O Luiz Gustavo Lassen já foi convidado para a Espanha. O Daniel Bellino, que está fazendo uma carreira maravilhosa também fora aqui do Brasil. Aníbal Martini. Nós temos o uruguaio Edgardo Rocha, que ganhou aqui conosco o primeiro prêmio, que ninguém o conhecia, hoje canta em todos os grandes teatros do mundo, não é? E também é um tenor. Rodolfo Giuliani, barítono. Todos esses tiveram oportunidades de ir para fora graças a esses jurados que aqui estiveram. Então, isso é muito importante.
E o importante também é essa banca de jurados, como vocês veem por aí, como Chris Merritt, que é uma referência mundial, Juni Anderson, Kátia Ricciarelli, Ernesto Palácio. Janaro? O tema Grandes Vozes, como eu já antecipei um pouco, ele traz esses grandes cantores para dar essas masterclasses, esse enriquecimento do repertório de interpretação é muito importante. No ano passado, a Verônica Villaruel desenvolveu uma semana realmente maravilhosa com 11, 12 jovens brasileiros, e isso foi muito importante. Já estou recebendo aqui uma advertência da Alejandra, então é isso. E a nossa motivação é isso, é o concurso pela plataforma esse ano, e com isso levar as nossas produções de ópera em parceria com as orquestras fora de São Paulo, como já fizemos muitas vezes com a Orquestra de Guarulhos, com a Orquestra de Americana, e nesses últimos anos, através do maestro Abel Rocha, com a Orquestra de Santo André. É isso. Graças, obrigado. Muchas gracias, Paulo. Seguimos en pantalla compartida, pero ya nos sacarán. Muy interesante el proyecto que ustedes llevan ya tantos años y los desafíos que se nos presentan también como continente justamente para esto. Ojalá sigan saliendo iniciativas como la tuya en los otros países y para que podamos justamente poder fomentar y cosa tan importante y tanto talento latinoamericano que hay. Una de las cosas que nosotros, que tú ya lo sabes, Paulo, iniciamos en OLA justamente es esta plataforma Escena, que ahora la abrimos a los artistas latinoamericanos durante la pandemia, la abrimos además en forma para los cantantes que han participado en los teatros de ópera Latinoamérica, así que pueden ahí también, es una plataforma interesante para ir despegando las carreras de nuestros talentos. Por supuesto, por supuesto. Quería ahora, bueno, en honor al tiempo, ya nos van quedando ya unos 15 minutos, 15-20 minutos, la audiencia nos ha seguido con mucha atención, con preguntas, y quería dar paso a Luis, que, bueno, Luis, además de trabajar en uno de los teatros más importantes de Brasil, que es el teatro, esa belleza de teatro, el Teatro Municipal de San Pablo, tiene una interesante temática que a mí en lo particular me cautiva siempre, que tiene que ver con la nueva creación y ópera contemporánea. Ustedes justamente hicieron hace poco algo, Luis, que trajeron a Beth Morrison, que es una de las grandes norteamericanas que ha estado trabajando en Norteamérica con los nuevos compositores, nueva creación. No comiste. Entró mi hijo, perdón. Espérame. Entonces, Luis, te quiero dar la palabra para yo silenciar y que... Claro, graças, Alejandra. Boa tarde a todos de novo. Eu trabalho no Teatro Municipal, na assessoria de direção artística, há pouco mais de um ano. Mas a minha trajetória, minha história como municipal, tem algumas décadas, inclusive meu primeiro trabalho remunerado, ninguém sabe disso, foi no Municipal como operador de câmera. Estava filmando um concerto lá e foi meu primeiro cachê, atrás de uma câmera ali na Frisa 8, se eu não me engano. E desde essa primeira experiência eu tive várias outras interações com essa instituição, então eu fui parceiro em projetos de internacionalização, fui patrocinador de um projeto ou outro e, mais recentemente, antes de fazer parte da equipe da diretoria artística do Municipal, eu, como consultor, junto com um consórcio de outros profissionais especialistas em gestão, eu participei do planejamento estratégico do Municipal em 2017, 2018. E não vou apresentar ele aqui, obviamente, mas eu queria apontar o que surge de um planejamento estratégico como esse em termos de missão e visão. E desde o começo, todos os entrevistados e consultados concordam que a principal missão do Teatro Municipal é ser um equipamento, um bem cultural público. E por público eu quero dizer público mesmo, para todos. Quer dizer, não só é mantido pelo poder público e pelo contribuinte, mas ele deve ser acessado e acessível, em teoria e também na prática, para todo cidadão, não só de São Paulo, mas do Brasil. E tendo isso concordado e muito, obviamente, num consenso, nós partimos para identificar algumas áreas estratégicas. Eu também não vou listar todas aqui, mas passavam por acervo e memória, por exemplo, comunicação com o público, atendimento e, especialmente, a programação. Juntando esses dois
pontos, né? Ser um bem público de todos, portanto, todos têm que se sentir donos e que seja pertencente a todos. E a programação como um ponto estratégico, como que uma coisa pode alimentar a outra e refletir a outra. E pouco tempo depois, foi nomeado para a direção artística o Hugo Pozzolo, que recentemente se tornou secretário municipal de cultura, mas ele trazia justamente essa visão de que uma programação de um lugar público tem que ser para todos. E é claro que, na época e desde então, sempre existem muitas críticas sobre a tal da questão de diversificar a programação para atender um público diversificado. E existe um certo purismo nisso, que é totalmente legítimo e é muito bacana ter esse ponto de vista também, mas sempre se disse, o Teatro Municipal existe para a ópera e apenas para a ópera. O que o Hugo Pozzolo trouxe é para a ópera, é especialmente para a ópera, mas também é para outras linguagens, porque isso também tem uma função que alimenta a própria ópera. Então, quando a gente tem programações fora da caixinha, né, que a gente conhece por ópera, produção operística, como um espetáculo do Emicida, a gente, na verdade, ali não está simplesmente cedendo um espaço público para algo que não lhe pertence, mas está removendo barreiras. Teatros como os nossos, como o Municipal do Rio de Janeiro, o mesmo Teatro São Pedro, que são casas centenárias, muitas vezes impõem uma intimidação a públicos que normalmente não têm acesso. Então, trazer o Emicida, trazer a Fernando Montenegro, alimenta a nossa diversidade de público também como porta de entrada, não como fim em si. Bom, tendo dito isso, porque o foco dessa minha fala curta, a gente concordou que seria diversificação da programação, o que a gente vem fazendo dentro da própria linguagem ópera, né? Desde que o Hugo assumiu a direção artística, já teve quatro produções de ópera, sendo, nessa ordem, foi o Barbeiro de Sevilha, depois tivemos Rigoletto, depois Prisme, de Ellen Reed, e depois Viúva Alegre. E foram escolhas muito bem pensadas do ponto de vista disso que eu acabei de falar, né? Como atrair novos públicos, como renovar esse público e reter esses públicos. Então, a gente tem alguns resultados, né? Por decisões deliberadamente propositais. Por exemplo, Rigoletto, uma produção clássica, obviamente, de Verdi, é muito popular e já cumpriu um papel em si. É dos títulos mais famosos e populares e atraiu muita gente. Já na produção seguinte, Prisme, foi uma decisão arriscada. Inclusive, o nosso público tradicional de ópera deu uma torcida de nariz pela escolha curatorial de trazer uma ópera contemporânea, escrita por uma mulher, uma linguagem absolutamente moderna, né, e provocadora, e que fala de abuso sexual, das consequências de abuso sexual. E depois, no final, ao longo daquela temporada de 8 apresentações, o nosso público tradicional começou a aparecer. Depois da terceira ou quarta récita, o nosso público pagante e assinantes começou a prestigiar e aplaudiu realmente de pé. Mas, tirando isso que a gente via ao longo dessas apresentações, era uma grande quantidade de públicos renovados, gente muito mais jovem, mais mulheres nas plateias também, inclusive coletivos de artistas jovens, e também é muito mais visibilidade para o tema da ópera, além da qualidade da música e da composição, que foi vencedora de um prêmio Pulitzer. A Viúva Alegre, também na mesma linha, a gente chamou Miguel Falabella para dirigir, quer dizer, um artista absolutamente popular das massas, e fez a ópera em português. E tudo isso, essas pequenas viradas de chave dentro de programações vistas como tradicionais, estão nos ajudando realmente a encontrar e dialogar com um público que normalmente não teria acesso ou não teria interesse em acessar o teatro. E a gente tem alguns dados reais aqui, de pesquisa de público. De 2018 para 2019, a gente teve não só um público mais feminino, que era predominantemente masculino antes, um público mais jovem, a faixa etária caiu consideravelmente, e uma quantidade bem maior de públicos que vinham ao teatro pela primeira vez. Quer dizer, se sentiu motivado a ir ao Teatro Municipal porque se sentiu representado também, ou porque estávamos apresentando um tema ou uma visão que fazia sentido para aquela população, e vamos lembrar, bem cultural de todos, um bem cultural público. Além disso, a gente estabeleceu ou consolidou várias políticas de acesso e gratuidade, porque existe também uma barreira, por mais que seja acessível e um preço bastante razoável, a gente tem óperas a partir de R$20, ou seja, $4 ou menos hoje em dia, né?
a gente tem uma política de gratuidade muito forte e um engajamento muito forte com instituições educativas também. Então, assim, são vários componentes que eu estou apresentando aqui que formam uma figura de uma instituição cada vez mais corrente, mais representativa. Então, alguém escreveu aqui no chat agora há pouco que representatividade e diversidade não são só no palco, não são só, aliás, do público se dá a diversidade da plateia e do palco também. Então, a gente tem que, são esforços em direções opostas que se encontram nesse lugar que a gente está realmente querendo ocupar como uma instituição contemporânea de arte e cultura. Mas muito importante também é que, além do conteúdo, além das barreiras que a gente vem tentado retirar, existe a mediação. Então, atividades paralelas à programação e em complemento ao atendimento do público diverso, por exemplo, em torno da Ópera Prisme, a gente fez uma conferência criada por e para mulheres para debater o papel da mulher na ópera, na música, na composição, na dança, e também a mulher como personagem retratada da ópera, que é uma ótica muito nova, né? A gente sempre tem o papel da diva e da vítima e da louca, mas no caso ali de Prisma a gente tinha uma mulher que era vítima, mas ela toma nas próprias mãos o seu destino, as suas decisões. Isso rendeu discussões muito ricas para fora da linguagem artística da ópera. Então isso a gente acredita que serviu para também encontrar, identificar um público novo que não nos pertencia antes e que agora sente que o Teatro Municipal lhes pertence. Então são várias medidas que são concomitantes e coordenadas, às vezes muito orgânicas, que a gente vem tentando amplificar para poder realmente justificar, de certa forma, um investimento que é público. A gente até, os patrocinadores que investem suas verbas, também estão usando recursos públicos por incentivo fiscal. Então, tudo pertence à comunidade que vai nos prestigiar. Não sei como eu estou de tempo, mas só para também mencionar esse nosso debate aqui no sentido de como setor. O ano passado também, pensando na cadeia produtiva e na integração como setor que permitam novas produções, coproduções, colaborações, recebemos realmente no Teatro Municipal de São Paulo o Ópera em Pauta, puxado aqui pela Flávia de Manaus, que estava já estava anunciando que ia receber a Conferência da OLA em 2021, então era um movimento, e ficamos muito surpresos com a resposta, com a frequência dos participantes. Foram mais de 150 vindos do Brasil inteiro também, e engajados numa discussão muito séria e propositiva. Muito propositiva. Então, o que vamos fazer? Isso pré-Covid-19, tá? Agora, então, é uma outra realidade, é claro, mas a gente está vendo a força do movimento. Isso é muito bem-vindo. Luis, me interesa el punto respecto a la medición. Tú tienes experiencia en teoría del cambio. ¿Cómo has medido esas acciones? Porque uno de los grandes problemas que hemos hablado nosotros acá, entre los miembros de OLA, en todos los países, es cómo estamos midiendo que nuestras acciones tengan impacto y cómo justamente mostrar a los entes públicos y a los entes privados de que lo que hacemos se puede medir, funciona, tiene un impacto en la sociedad, más allá de si es bonito o es fascinante estar ante un hecho artístico. Bom, indicadores, né, métricas de impacto realmente continuam sendo um desafio, não é só para o nosso setor específico, mas para a cultura como um todo. A gente ainda está tentando encontrar qual é a medida certa em todas as áreas de museus, bibliotecas, festivais. Alguns estão mais desenvolvidos do que outros. O que nós fazemos no Municipal são pesquisas pontuais de mapeamento do público, saber quem eles são, mas a amostragem ainda não é muito representativa, porque, de verdade, custa dinheiro. Mas não só pelo dinheiro, nós temos que saber fazer as perguntas certas. Então, tinha um professor que dizia, não faça uma pergunta que você não tenha uma utilidade para ela depois, não faça uma pesquisa que você não estabeleça um propósito antes. Agora, se a gente está falando de missão, visão, como uma instituição contemporânea, pública e abrangente, acho que isso já nos guia a fazer as perguntas certas também. Agora, uma oportunidade é que nas plataformas online, que a gente está sendo obrigado a ocupar agora, as métricas são muito mais fáceis e também são em tempo real. Sim. Nesse chat mesmo aqui, a gente sabe quem está acompanhando e qual o nível de engajamento. Então, pode ser uma oportunidade também para a gente começar a estabelecer métricas que sejam relevantes também no mundo presencial.
Nosotros, como parte de la estrategia que armamos entre los teatros brasileros de Ola, fue justamente una encuesta que empezamos a levantar, ¿te acuerdas, Flavia? ¿Cuándo? En marzo creo que la iniciamos, justo vino este periodo de pandemia, y es algo que creo que es básico a la hora de poder tomar acciones, decisiones y mostrar qué tan fuerte es el sector. Flavia, ¿me ayudas? Hay un par de preguntas del público, no sé si hay alguna que quieras canalizar antes de ya dar paso a la pregunta de cierre que tenemos aquí en pauta. Yo creo que, bueno, Luis, estamos todos los teatros de Ola como directores de este nuevo fórum de ópera, balé e música de concerto. Todos nós somos diretores, somos membros fundadores. O Guilherme Augusto pergunta onde ele pode encontrar mais informações sobre o fórum para nós que não administramos teatros. Produzimos uma ópera e temos mais óperas e concertos no horizonte e gostaríamos de poder acompanhar. Guilherme, você pode, inclusive, entrar no fórum e participar do fórum. O fórum é aberto a instituições, não só a teatros, mas a produtores, CNPJs, que fazem ópera e música clássica. Luiz, onde o link do fórum de inscrição, eu sei que está no meu Facebook, está no Facebook do maestro Abel Rocha, não sei se todo mundo aqui colocou, mas Nós enfim. ainda somos uma nuvem, né, Flávia? Ainda está um pouco dispersa, mas acho que para quem puder acompanhar, não só os nossos perfis pessoais, mas das nossas instituições, vai, no momento devido ali, estabelecer o canal de acesso. Sim. Outras perguntas. Como podemos garantir a permanência e o desenvolvimento dessas ações daqui para frente, dada a variabilidade política e de nossos representantes? Alguém quer responder? Nívia Freitas, que perguntou. Talvez você mesma, Flávia? Pode ser. Bom, eu acho que esse fórum, nós estamos cientes do grande desafio que a gente tem de levantar essa indústria no Brasil. Por isso, nós estamos nos organizando como setor. O primeiro passo, nós já vínhamos discutindo isso entre aqui os membros da Ola. O Teatro Municipal de São Paulo tem sido um grande parceiro, enfim, o Eliane e o Ricardo, que entraram agora, o Paulo também já era da Ola, Belém, que entrou ano passado também, um pouco mais de tempo, todos nós estávamos muito alinhados em tentar fazer isso acontecer. A pandemia, na verdade, acelerou todo o processo, porque nós acabamos conseguindo não só falar da ópera, como estamos trazendo o balé e a música de concerto junto e fundamos esse grande fórum que já tem representantes, como eu já falei, de norte a sul do Brasil, e eu acho que o único jeito da gente garantir que essas ideias persistam e que deem frutos é a gente manter um diálogo contínuo com o poder público, iniciativa privada e órgãos específicos. E isso é o que esse fórum se propõe. A gente vai criar métricas, nós já estamos com essa pesquisa que a Ola fez em conjunto com a Academia Brasileira de Música, para a gente, sobre que instituições, teatros, casas de concerto e produtores independentes podem responder, numa parceria com Manaus, com a Universidade Federal do Amazonas e a Secretaria de Estado de Planejamento do Amazonas. Eles vão compilar esses dados e apresentar os resultados, e assim a gente vai construindo um trabalho sólido e de longo prazo no mercado brasileiro. A gente levanta uma indústria, primeiro agregando tudo o que já existe. A gente tem que dar voz para os teatros que já existem, temos que dar suporte para todo mundo que está começando, para as companhias independentes que estão aí lutando pela sobrevivência, e assim, dando primeiro... Mas, para isso, a gente precisa, antes de mais nada, se conhecer.
Então, o fórum é a primeira coisa, dali a gente vai começar a responder pesquisas para criar, inclusive, os nossos indicadores, saber quem somos, quanto dinheiro que a gente envolve, quanto emprego que a gente gera, e tendo esses dados, o diálogo com o poder público é muito mais sólido. E manter esse diálogo constante. Não é só com esse governo, a gente vai ter que lidar com todos os governos daqui para frente. Muchas gracias, Flavia. Bueno, ya estamos sobre la hora, pero para ir, me gustaría que hiciéramos las últimas reflexiones y opiniones respecto a una pregunta que nos planteamos cuando organizamos este panel, que es cuál es, Flavia, ayúdame con la traducción, porque lo tenemos en portugués. ¿Cuál es la visión y relación de los teatros posteriormente a la pandemia? ¿Cómo están preparando la vuelta a la reapertura? Yo creo que es interesante lanzar o contar algunos de los análisis que se están teniendo. Ya se ven grandes tendencias en la industria a nivel internacional, que poco a poco hemos ido asimilando. Entonces, doy la palabra a quien quiera comenzar hablando sobre esto. O si quieres corregirme, Flavia, la traducción. No, está perfecto. Ok. Bom, eu posso falar alguma coisa? Todos nós aqui, exceto o Paulo, nós somos instituições públicas e, portanto, estamos sujeitos a diretrizes governamentais e, obviamente, nenhum de nós quer colocar seu público, seus colaboradores, seus artistas em risco. Então, quando voltar, não vai depender de uma decisão tomada unilateralmente por esses teatros, né? Então, a gente está sujeito às orientações das autoridades sanitárias. Porém, enquanto isso, cada um de nós, como já foi dito aqui, não vai parar seu engajamento, seu relacionamento com seus públicos, mas uma coisa que é importante, que este fórum recém-criado também tem um grupo de trabalho que está discutindo um protocolo oficial feito com e para os teatros e salas de concerto, para que quando o retorno possa ocorrer, nós tenhamos todas as medidas de segurança necessárias. Agora, o quando é a pergunta de $1 milhão mesmo, né? Isso a gente vai ter que observar as curvas. Eliane. A Fundação Clóvis Salgado está, como foi dito, também nesse mesmo raciocínio. Nesse momento, a gente está num processo de construção de protocolos para essa retomada, né? Protocolos de biossegurança, que, como o Coradaz disse, vão ter que ser submetidos depois às instâncias de saúde de cada um, né, dos estados ou das prefeituras, porque a gente vai ter que ter uma convergência, e eu acho que esse diálogo que está unindo não só nacionalmente todas as instituições, mas com essas várias referências também de pesquisas, de ações que estão sendo feitas em outros teatros, em outras instituições no exterior, tem ajudado muito para que a gente possa avançar em desenhos, modelos, experimentar de maneira conjunta. Esse protocolo, eu também entendo que ele é um desenho que ele representa retomadas graduais, ela não é um processo imediato, então ele também tem fases e ondas, né, que seguem, que está sendo realizado por outras áreas, e, obviamente, que isso impacta na programação. Então, como se pensar uma programação que possa ser ofertada a partir das condições técnicas que a gente vai ter que aplicar, seja para as apresentações físicas, seja para presença de público, viabilidade financeira, se há necessidade, muitas vezes, de redução de plateia. Então, uma série de impactos que estão todos sendo estudados, que vão, obviamente, impactar na programação que vai ser ofertada e na forma de ofertar essa programação também. Por isso, eu realmente acredito que nenhuma instituição vai poder abrir mão, num futuro muito próximo, dessa oferta híbrida, como eu falei, né? Parte presencial, parte digital, com outros conteúdos, às vezes de maneira digital também, para poder ampliar essa experiência, que não necessariamente vai ser presencial. Do ponto de vista de oferta de streaming,
criar modelagens de negócios para que a gente possa ter esse tipo de oferta com alguma viabilidade financeira também para sustentar tanto as produções próprias quanto as produções independentes. Então, é uma modelagem, e eu acho que essa construção é uma construção conjunta, inclusive com sociedade civil. A gente sozinho, né, para dentro não vai fazer, mesmo que sejam só as instituições. Então, por isso, eu acho que é realmente algo a se comemorar muito a criação desse fórum hoje também, porque eu acho que era um desejo antigo, né? A gente tem os desafios das instituições de ensino, como é que as instituições de ensino vão estar neste contexto. Então, eu acho que é uma felicidade que a gente possa ter os nossos pares dialogando e construindo juntos, todo mundo numa mesma missão de pensar essa nova construção de relacionamento com o público e de oferta cultural, sem perder de vista democratização, sem perder de vista a necessidade da gente ter repertórios diversos, da gente ter, né, uma construção democrática dessa oferta cultural. Muchas gracias, Eliane. Tus palabras me inspiran o me recuerdan un poco lo que también nos hemos venido desafiando, reflexionando en los teatros, como durante este periodo un poco de hibernación y de cierre, es un momento también de reflexión y de replantear cuál es el rol de los teatros en la sociedad civil y en la humanidad misma. Yo creo que mirándolo un poco desde afuera hemos caído quizás mucho en el rol artístico y hemos perdido un poco el rol social que tienen nuestros teatros, y creo que esto nos permite hacer una remirada y al volver a abrir también plantearnos de una manera distinta, porque no podemos seguir trabajando para siempre los mismos, y todos somos organismos con rol público, y ese rol lo tenemos que ejecutar de una manera efectiva en redes y de la mano con la sociedad civil, y ser agentes de cambio y ser herramientas para hacer una sociedad mejor, más conectada, con mayor cohesión, con menos desigualdad. Me gustaría invitar a Ricardo, Jenna, Paulo, si quieren comentar algo sobre la reapertura o la visión de regreso, entendiendo, como decía Luis, que nosotros dependemos de las políticas sanitarias y que, pero tomando el punto que también desafía Eliane de cómo esta mixtura y híbrido nos va a tener que tener al menos un par de años o un año y medio, que es lo que se espera que la vacuna llegue, funcionando. Entonces finalmente va a ser una nueva normalidad que no va a durar poco. Ricardo, Paulo, Sim, te passo a palavra. Sim, graças. Nós da Companhia Ópera São Paulo também estamos, como disse o Ricardo e a Eliane anteriormente, nós usamos os teatros públicos para as nossas apresentações. Então nós também estamos esperando esse protocolo, né, sanitário e organizativo das secretarias de Estado de Cultura e do próprio governo federal para voltarmos aos teatros públicos que nós ocupamos. Hoje a Companhia Ópera São Paulo tem a honra de ocupar o espaço em São Paulo, o Teatro Sérgio Cardoso, que é gerido pela OS Amigos da Arte, e pelo Teatro Municipal do Jacareí, que é gerido pela Prefeitura Municipal da cidade. Estamos aí esperando. Claro que o nosso futuro será outro, nós não montaremos mais óperas e o próprio concurso Maria Callas totalmente igual como fazíamos antes, e nós estamos reciclando para essa nova reabertura dos espaços públicos, e para isso já estamos fazendo Maria Callas pela plataforma Facebook no próximo mês de junho. Perfecto, por ahí habían varias preguntas al respecto, así que yo igual quiero avisar que como ya estamos cerrando y hay preguntas que en el chat se quedaron sin resolver seguramente, si es que hay alguna que quieren ser, o sea, nosotros las podemos canalizar, digamos, a través del mail de Ópera Latinoamérica, encantados de hacérselas llegar después a los panelistas. Ricardo, ¿quieres hacer un último comentario? Sim, claro. Nós, assim como o Luiz comentou, eu acho que eu pego um pouco da fala dele, a gente também está esperando as deliberações também do governo do Estado de São Paulo, que está sendo bastante criterioso e entendendo realmente as dificuldades sanitárias que a gente vai ter para a abertura. Então, a gente está, acho que assim, semana a semana, entendendo e remodelando todas as possibilidades de retorno das atividades.
mas até compartilhando de algumas ideias dos colegas, né? Eu acho que a gente vai migrando, a gente já está migrando para as plataformas online. Eu acho que a gente foi forçado, mas eu acredito que a gente ali também está descobrindo um universo que ele é imenso, que é super importante, e ao mesmo tempo está fazendo com que também a gente discuta um pouco coisas que a gente já vinha discutindo de forma os novos repertórios, novas possibilidades de interação, enfim. Então acho que também é um momento muito rico para isso, assim, né? A gente vai ter que trabalhar com orquestras menores, isso naturalmente, a gente vai ter que trabalhar com espetáculos menores, a gente sabe que não existe um repertório, mas não é um repertório tão vasto com essas características. Então isso também é um momento que vai ser muito rico para que a gente possa fomentar novas criações, assim, de acordo com as especificações que a gente tem. Então eu acho que isso também vai ter um lado importante nesse processo todo de reflexão, nesse momento que a gente está fechado fisicamente, mas aberto pelas redes, mas eu acho que quando a gente abrir de forma física, que o público possa ir, eu acho que isso vai impactar diretamente no que vai se ver no palco. Muchas gracias, Ricardo. Jenna? Olá. No Teatro da Paz, nós estamos agora, graças ao fórum, né, a colaboração do fórum, nós estamos elaborando os nossos protocolos de reabertura para podermos, no momento certo, submeter à Secretaria de Cultura, ao Governo do Estado, com as soluções possíveis, né, para a reabertura do nosso teatro, com muito cuidado, como todo mundo está querendo ter nesse momento, e esperamos também fazer em várias fases, como foi mencionado, né, de reabertura com público reduzido, até que possamos chegar à casa lotada, né? Eliana, ¿querías comentar lo último? Queria só fazer um agradecimento que eu não fiz à equipe toda de servidores da Fundação Cláudio Salgado, todos, dos técnicos, artistas, corpos artísticos, porque, e eu sei que os outros teatros também se sentem assim, há uma equipe muito batalhando para a missão ser mantida, para as ações serem mantidas. Então, meu agradecimento mesmo a todos os servidores da Fundação Cláudio Salgado, que nesse momento estão dentro desse contexto, dedicados a manter a cultura viva y sin deixar a arte, o ensino, a cultura parar. Muchas gracias, Eliane. Nosotros, bueno, Luis mencionaba los protocolos, en OLA también se están compartiendo protocolos con los teatros españoles. Vamos a hacer una reunión específica entre Ópera 21 y OLA, así que va a ser interesante invitar a alguno de ustedes representando a Brasil, porque hay muchas ideas que es interesante compartir en estos momentos. Flavia, te quiero dejar el cierre y la despedida aquí de este panel que ha estado increíble, que esperamos poder también traducir con subtítulos en español para dejarlo colgado en YouTube y que la gente también pueda escuchar en otro idioma. Não, eu acho que esse painel, primeiro agradecer a OLA por essa iniciativa que muito nos lisonjeou e nos deixou muito felizes de fazer um painel aberto e só com teatros brasileiros. Para os brasileiros dizer que nós temos uma missão daqui para frente, que é levantar a indústria da ópera no país. Eu sei que todos aqui estão comprometidos com essa meta, não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas a gente pode fazer isso sim. Outras indústrias já aconteceram com essa mesma iniciativa e comprometimento do setor. Enfim, agradecer muito. Eu acho que esses espaços de colaboração e de exposição de ideias têm sido fundamentais e vão ser cada vez mais permanentes daqui para frente. Nós estamos no século XXI, aquelas previsões todas de trabalho remoto, de tudo, vão ser aceleradas, e isso aqui, a nossa globalização pela internet, também vai ser acelerada. Ela já vinha acontecendo, mas eu acho que o mundo precisou dar um salto na marra para isso acontecer. E tem lados positivos. Isso tudo vai ter, e positivos principalmente para a cultura, porque se todas aquelas previsões de que o mundo ia ser mais tecnológico, o mundo ia ser mais, as jornadas de trabalho mais livres e com mais tempo para consumir cultura e lazer, isso tudo nos favorece.
e se isso tudo vai chegar mais rápido ainda, e a gente está se organizando, é uma visão estratégica a gente conseguir manter esses diálogos vivos e saudáveis daqui para frente. Muito obrigada. Gracias, Flavia. E obrigada a todos os companheiros aqui. Para mí, desde Hola, Obrigado les a doy las todos gracias también. a ustedes. Ha sido un honor poder compartir este espacio. Un equipo tan increíble, con tantas ideas, y verlos trabajando juntos es realmente maravilloso. Es lo que nosotros promovemos, la colaboración, el trabajo en red, el compartir buenas prácticas, y es lo que hemos estado haciendo todas estas 2 horas que hemos estado conectados. Les pido a los panelistas que se queden en Zoom. Nosotros ahora vamos a cortar la transmisión en YouTube, así es que, bueno, muchas gracias a los auditores, y como dije antes, las preguntas que queden nos las pueden ir mandando a info@operala.org y nosotros las vamos a canalizar a los panelistas. Chao, chao.